Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias aí do tricolor do Morumbi. E prepara o coração porque o São Paulo acaba de entrar em um território perigosíssimo. O Morumbi fechou as portas para o futebol e agora o time inicia a sequência de um mês fora de casa. E o pior, com o Roger Machado na Berlinda. Esse torneio fora de casa tem tudo aí para ser o capítulo final do treinador no clube. A pressão é tão gigante que o diretor executivo Rui Costa fugiu das redes sociais e um conselheiro influente no clube acabou de soltar uma bomba, avisando que o presidente Ary Maciç cometeu um erro gravíssimo que pode custar caro. E enquanto a diretoria bate cabeça, o nosso maior rival tá prestes a aplicar aí um chapéu no São Paulo, rapaziada. É isso mesmo. Um chapéu por um zagueiro que prometia ser o substituto de Arboleda, viu? Além disso, também mostra os números absurdos de Luciano na Copa do Brasil, números que surpreenderam e calaram muita gente. Então, já deixa o like, comenta aqui, rapaziada, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos direto para as notícias aí que o Morumbi virou uma casa de shows aí, mas um show de horror é nos bastidores do clube, né? Bom, o jogo contra o Juventude foi aí uma despedida do estádio do Morumbi. O São Paulo inicia agora uma sequência longe de casa. O Morumbi, inclusive, vem se tornando ali um caldeirão para o Roger Machado, né, rapaziada? A pressão lá é gigantesca. Acho que desde que o Roger chegou, desde o primeiro jogo no Morumbi, ele vem sendo vaiado, né? E a mídia está, obviamente, muito pistola com isso, né? Porque o Roger Machado é da patota, né? A próxima partida do São Paulo no Morumbi, rapaziada, será ali no dia 19 de maio contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. Será mais de um mês aí sem o estádio do Morumbi à disposição, né? O templo sagrado do futebol brasileiro receberá alguns shows durante esse período. São duas apresentações do The Weeknd, nos dias 30 desse mês e dia 1º de maio, né? Bom, o São Paulo então mandará o jogo contra o Mirassol neste final de semana, lá no Brinco de Ouro em Campinas, né? Salvo engano vai ser no Brinco de Ouro. E o jogo contra o Bahia será em Bragança Paulista, tá? No estádio Cícero de Souza Marques. Após isso, a sequência do São Paulo aí é insana. São 4 jogos fora de casa. No dia 7 de maio contra o O'Higgins pela Sul-Americana no Chile. No dia 10 de maio contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera. No dia 13 de maio contra o Juventude na Copa do Brasil, jogo de volta da quinta fase lá em Caxias do Sul. E no dia 16 de maio contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E é uma sequência dura, viu, nação? Sequência aí que tem o Roger Machado na Berlinda, que pode cair durante essa sequência aí, a depender dos jogos, rapaziada. O Roger pode nem chegar ao clássico contra o Corinthians. Agora, se ele joga contra o Corinthians e o São Paulo vence, a tranquilidade reina, viu? Eu tenho certeza disso. Vai lembrar que a Organizada Independente fez um pacto ali com o elenco na reunião que teve, pá, né? No Morumbi, o São Paulo de Roger Machado tem 75% de aproveitamento. Mesmo assim, o estádio aí para o treinador tem sido um território bem hostil, né, rapaziada? Enfim, quanto aos jogos sem o Morumbi, vocês têm que parabenizar o Eduardo Toni, né, que é o diretor de marketing e responsável pelo contrato bizarro com a Live Nation. Hoje o estádio do Morumbi virou uma casa de show que às vezes tem jogos de futebol, né? Antes do Roger cair, rapaziada, é preciso demitir o Rui Costa e também o Eduardo Toni. Demitir o Roger Machado não vai resolver nada pro problema do São Paulo. Enquanto o São Paulo não mudar pela raiz, vai continuar a mesma coisa. Trocar de treinador não é a principal solução, a principal alternativa. Há anos a gente fala aqui que o problema do São Paulo não é treinador. E como não era o Rogério, não era o Zubeldia, não era o Dorival, não era o Carpini, não é o Roger. Ponto. E o Rui Costa é o principal alvo das críticas da torcida do São Paulo, principalmente das organizadas, né? E o foco, rapaziada, tem que ser no Rui Costa. O Roger tem os seus erros? Tem os seus erros. É um treinador fraco? É um treinador fraco. Só que ele não bateu na porta do São Paulo pedindo emprego. O Rui Costa foi quem contratou. O Rui Costa que fez o movimento de demitir o Hernan Crespo. Então a maior crítica ela tem que ser no Rui Costa. O problema é que o Rui Costa ele não vai lá no estádio. Ele não tem o seu nome anunciado no telão. Até por isso, as vaias ao Roger Machado ficam tão evidentes assim, pois ele é como se fosse um símbolo do Rui Costa, da decisão do Rui Costa, né? Então,
É complicado mesmo, mas a pressão tem que ser no Rui. Dito isso, a RIMACYS não terá peito para demitir o Rui Costa, né? O conselheiro Rui Maurício Barbosa postou o seguinte, abre aspas: presidente Maciz cometeu um erro grave ao cair na lábia do Rui Costa. Agora, para consertar a bobagem, vai ser complicado, mas se não agir rapidamente, as consequências serão muito graves. Fecha aspas. Foi o que eu já falei aqui, gente. O Rui Costa encantou o RIMACYS. O Rui Costa é o cara da lábia. Ele entrou na mente do Maciz e o Maciz tá caidinho pelo Rui Costa, encantado pelo Rui Costa. O São Paulo vive dias turbulentos, a pressão é gigante, não vai diminuir tão cedo. O Rui Costa até agora não se manifestou sobre a pressão em cima de seu amigo Roger. E que amigo, hein, Roger? Você tá bem de amigo, hein? Meu Deus do céu. Um amigo igual o Rui Costa é melhor não ter. Pelo contrário, né? O diretor executivo, inclusive, desativou as suas redes sociais para fugir da pressão do torcedor. Olha que covarde, né? Igualzinho o amiguinho dele, Júlio Casares. Os protestos são tão intensos, rapaziada, e não vão acabar tão cedo, só começaram. O diretor será ainda mais pressionado nos próximos dias. Conselheiros já queriam a demissão do Rui Costa desde que o RIMACYS assumiu a presidência, né? Mas o novo presidente foi teimoso e não mandou o cara embora, manteve o cara no cargo. Além disso, deu ainda mais poder pro Rui Costa, né? Fato é que a torcida só vai sossegar quando o Rui Costa for demitido. O Rui Costa segue no cargo, mas informações apontam que ele está na Berlinda. O Rui Costa está por um fio no São Paulo, tá? Essas são as informações. É provável sim que a pressão em Rui Costa dê resultado e o Maciz demita o executivo. Agora, quem irá ocupar o lugar dele? O São Paulo trabalha com possibilidades internas, com diretores, com conselheiros assumindo ali a função, né? Uma função de diretor estatutário, na verdade, como era o Carlos Belmonte. Colocar o Rafinha, também a possibilidade, como eu falei aqui. Ou trazer alguém de fora. Estão falando de Toninho Cecílio. Mas é pra trazer Toninho Cecílio? Pelo amor de Deus, né? Deixa o cargo vago lá, pô. Entre altos e baixos, Luciano segue decisivo no São Paulo, né? O atacante chegou a 20 participações em gols na Copa do Brasil pelo São Paulo. São 36 jogos, 15 gols e 5 assistências pelo clube do Morumbi. O Luciano, inclusive, que saiu em defesa do Roger Machado, assumiu a culpa aí em relação ao jogo de terça-feira, né? Ao que parece, o Luciano é um dos líderes do elenco. Aliás, neste ano o Luciano tem bons números, viu? São 22 jogos, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 155 minutos para participar de um gol, 26 passes decisivos, 43 finalizações, 16 no gol, 71 duelos ganhos, 2 pênaltis sofridos, nota do SofaScore 7.0. O Luciano, que é líder no elenco do São Paulo em passes decisivos nessa temporada. Seu mapa de calor mostra o quanto que ele se movimenta em campo nos jogos. Recentemente ele renovou seu contrato aí com o São Paulo até 2028, com possibilidade de renovação até 2029. A expectativa é que o Luciano receba propostas no meio do ano. Clubes árabes demonstraram interesse na contratação de Luciano. Se chegar uma boa proposta, o Luciano deve ser vendido sim, tá? Como eu falei, o Luciano chamou responsabilidade, falou sobre o placar magro contra o Juventude. Hoje, como eu falei lá no campo, o maior culpado fomos nós jogadores dentro de campo, porque a gente teve chance de fazer gols, a gente teve chance de matar o jogo aqui e a gente não fez. O treinador desenha, quase que desenha e mostra desenhado para nós no vídeo. E hoje a gente foi incapaz de fazer os gols. A gente teve, assim, se contar nos dedos, 4 chances, 5 chances claras de fazer gol, a gente fez um só. Então acho que hoje o maior culpado não foi o treinador, fomos nós jogadores. Mas não foi o suficiente. Gente, o Roger já tá aqui, tá? Pressionar faz parte, é do jogo, a torcida tem total direito. Agora, por que não apoiar o treinador, cara? Vamos dar um voto de confiança aí. Por que não? Pô, vamos por parte, né? Primeiro demite o Rui Costa. Feito isso, se o time continuar jogando mal, não entregar resultados, aí você manda o técnico embora. Eu não gosto do Roger Machado. Como técnico, eu acho ele bem fraco e não tem nada a ver com a cor de pele dele. Contudo, jamais torcerei contra o São Paulo pra que o Roger caia. Jamais torcerei contra o Roger para ele ser demitido. Enquanto ele estiver dentro do São Paulo, vou torcer para que ele consiga fazer um bom trabalho. Agora, torcer para que ele faça um bom trabalho não o isenta de críticas. É isso que os jornalistas sujos e militantes ainda não entenderam. Ou entenderam e estão se fazendo de bobos, estão se fazendo de nós cegos, né?
Continuando com as informações, alvo do São Paulo no mercado, Alexander Barbosa está acertando aí com um novo clube, né? O tricolor paulista estava de olho no zagueiro do Botafogo, que tem contrato até o final do ano apenas, contudo perdeu muito tempo e parece aí que vai perder o atleta para um grande rival. Informações apontam que o Palmeiras estaria acertando a contratação de Alexander Barbosa. O rival verde encaminhou ou teria encaminhado um acordo com o staff do atleta. A ideia seria fechar um pré-contrato com o Barbosa em julho e aí negociar financeiramente com o Botafogo, uma compensação financeira com o clube carioca pela liberação antecipada do atleta, tá? Justamente aquilo que eu sugeri pra vocês, pro São Paulo, na verdade, aqui no canal, alguns vídeos, né, rapaziada? Não tem nada certo ainda, nada fechado, né, entre Barbosa e Palmeiras, até porque ele não pode assinar um pré-contrato ainda. O São Paulo tem tempo pra tentar atravessar a negociação, o que não seria uma surpresa, já que isso acontece direto no mercado da bola, isso é de lei, né? Será que o São Paulo, que busca ali um zagueiro no mercado, obviamente, vai ficar olhando a boiada passar, o Palmeiras contratar ali seu alvo? Vamos ver, né? A prioridade da diretoria São Paulina é um novo zagueiro. São Paulo busca um novo zagueiro no mercado, né? E o clube via em Barbosa uma excelente alternativa, uma excelente opção para ser o substituto de Arboleda, que está em vias de rescindir o seu contrato com o clube do Morumbi. Você aceitaria Alexander Barbosa no São Paulo ou deixa ele pro Palmeiras mesmo? O São Paulo tem que fazer um esforço para trazê-lo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Cruzeiro também tem interesse no Barbosa, a pedido do técnico Arthur Jorge, que trabalhou com ele no Botafogo, né? Outro nome que surgiu no São Paulo aí, rapaziada, foi o de William Rocha, que seria um pedido do Roger Machado. Agora, a gente nem sabe se o Roger vai ficar, imagina trazer esse William aí, né? Enfim, obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, é nóis. Fui!